Bom dia! Queremos juntos celebrar este culto, na presença desse Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero saudá-lo com o versículo de Colossenses 3:23, que diz assim: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Que essa realmente possa ser a vontade, o desejo do meu e do teu coração. Que nós possamos fazer tudo para o Senhor, com alegria no coração, para engrandecer e glorificar a este nosso Deus. Eu convido nós a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por mais este dia. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, o amparo e o sustento derramado sobre nós. Assim, ó Deus, continue conduzindo a nossa vida e venha com teu Santo Espírito falar ao nosso coração, neste momento em que queremos meditar na tua palavra, neste momento que queremos prestar culto a ti, para a honra e glória do teu santo nome. Tu és o nosso principal convidado. Em nome de Cristo Jesus, que é nosso Senhor e Salvador, é que oramos. Amém. Naquilo que você faz, qual tem sido sua motivação?
Como você tem feito as coisas e qual tem sido então a motivação pela qual você está fazendo? Vocês vão concordar comigo que temos no nosso dia a dia feito muitas coisas. Algumas fazemos com muita facilidade, outras com menos facilidade. Algumas têm nos dado prazer em fazer, outras talvez nem tanto. Algumas fazemos porque gostamos, outras tarefas fazemos por obrigação. Nem tudo que fazemos gostamos. Mas qual tem sido a sua motivação? E como que tu tens feito? Tu tens dado o teu melhor, tu tens dedicado a tua vida. Como que tu tens feito tudo o que você tem feito? Você tem feito com alegria? Motivado? Qual é a sua motivação? O texto que eu quero compartilhar com você nesta manhã, e eu convido você depois a fazer a leitura deste texto, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8. E lá nos relata a motivação de Paulo, Silas e Timóteo, no trabalho na qual a eles foram confiados. E nesse texto nos mostra que tudo o que ele e seus companheiros, Silas e Timóteo, fizeram, foi motivado pelo amor a Deus, sem se preocupar com bajulações, sem se preocupar com o que o outro iria falar, se o outro iria elogiar ou não, sem querer agradar as pessoas, mas sim agradar a Deus. E é interessante aqui nós perceber o contexto para entendermos o porquê que Paulo fala a respeito da sua motivação. E até mesmo para compreender o motivo que leva Paulo a defender o seu ministério. Por que Paulo precisou defender o seu ministério? Paulo, ele percebe que havia grandes conflitos na sociedade no que se refere à vida dos missionários. Muitas pessoas se auto-intitulavam como missionários para se aproveitar do povo de Tessalônica. E com isso, o ministério de Paulo, que por Deus havia sido confiado, ele perde a credibilidade por causa do mau uso do ministério através de outras pessoas que se passavam por missionários justamente para se aproveitar. E agora, então, Paulo precisa defender o seu ministério das impressões causadas pelo abuso dos outros. E então ele defende o seu ministério baseando-se nas suas atitudes, dizendo de certa forma que ele não era igual aos outros, que a sua intenção nunca foi ganhar algo em cima deles, a intenção deles não era em busca de bajulações, mas que ele estava ali sim para cumprir com o chamado que havia recebido de Deus. Então, Paulo ele fala a respeito das suas atitudes para justificar então justamente esses abusos que estavam tendo de compreender a questão missionária de forma errada. E o que eu e você, o que nós podemos aprender com este texto? O que nós podemos tirar disto para a nossa vida? Primeiramente, eu preciso dizer que esse texto de Tessalonicenses quer ser um encorajamento pastoral, mas também ele quer servir como um bom exemplo, para mostrar a todos nós, como cristãos, a importância de deixar um bom testemunho e assim também como agradar a Deus através das nossas atitudes. E é através, então, do exemplo de Paulo, de Silas e de Timóteo, que nós queremos meditar sobre dois exemplos, duas formas, duas atitudes que agradam a Deus. E que, indiferente de se nós exercemos algum ministério ordenado ou não, mas como cristãos, eu e você, nós somos chamados a viver. Primeiro, servindo e sendo exemplo na conduta. Eu e você, como cristãos, nós somos chamados por Deus a servir,
E nós somos chamados a cuidar com a nossa conduta, para nós sermos exemplo, para nós sermos luz aonde os nossos pés pisarem. Você já ouviu alguém falar que a atitude fala muito mais do que as palavras? Acredito que sim. E não sei se é assim com você, mas comigo é assim, de que se uma pessoa fala uma coisa e faz outra, as suas atitudes demonstram o oposto do que se falou, de certa forma isso gera em mim uma impressão não muito boa. Eu acredito que com você também é assim. Eu acredito que se você ouve alguém falar e percebe que as atitudes são diferentes do que a pessoa fala, de que a pessoa fala A e faz B, você também deve sentir esta mesma impressão, que algo não está correto. E com isso, então, para nós, precisa ser acesa uma luz de alerta para nos ajudar a entender de que também a nossa conduta precisa ser cuidada, para que a gente não seja pedra de tropeço na vida de outros. Se você é que nem eu e essa impressão acontece quando você ouve alguém falar e percebe que a atitude é diferente, eu penso que nós precisamos refletir sobre as nossas atitudes e como nós temos agido. Como tem sido a nossa conduta? O texto nos mostra que Paulo e seus colegas, eles deram bons exemplos de conduta. Suas atitudes serviram de bons testemunho para o povo de Tessalônica. E diante da oposição e dos conflitos que existiam na época em relação aos missionários, Paulo e seus colegas não poderiam ter se defendido caso eles não tivessem tido uma boa conduta, dado um bom testemunho. Porque as pessoas estavam colocando todos no mesmo saco, como se todos os missionários não prestassem, se todas as pessoas que trouxessem a palavra de Deus não prestassem. Mas justamente porque Paulo e seus colegas tiveram uma boa conduta, eles puderam sim defender o seu ministério. Eles puderam sim argumentar e dizer que nem todos são iguais e que eles estavam ali sim. Eles estavam ali sim para servir a Deus, para glorificar a Deus. E o texto nos mostra então que as atitudes e as falas de Paulo, Silas e Timóteo, elas estavam interligadas. Elas caminhavam juntos. E eles então diziam ser servos realmente de Cristo, cristãos, e as suas atitudes condiziam com isso. Mostravam e demonstravam a mesma coisa que eles falavam. Não tinha motivo para o povo julgar eles e não dar ouvidos então aos seus ensinamentos, aquilo que eles estavam passando para eles como palavra de Deus. E aqui novamente nós podemos nos questionar: será que nossas atitudes também estão caminhando junto com aquilo que nós falamos? Será que temos demonstrado que somos cristãos no nosso dia a dia com as nossas atitudes? Ou somente dizemos da boca para fora que somos cristãos e nas nossas atitudes nós demonstramos o oposto? Como tem sido as nossas atitudes? Como tem sido a nossa vida em relação a isso? Somos cristãos 24 horas por dia ou apenas vestimos nossas capas de super crentes quando nós entramos na igreja, quando nós estamos vindo ao templo? Somos cristãos 24 horas do dia em todo lugar aonde nós vamos? Aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, é coerente com o ser cristão? Esta pergunta é importante nós fazermos. É importante nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos se nós temos sido sim luz neste mundo, se nossas atitudes, se nossas falas, se o nosso agir realmente condiz com a atitude de um cristão.
se nós estamos levando isso a sério. Segundo, não buscando a glória de homens, mas a honra de Deus. Ser bom exemplo no nosso dia a dia, ter atitude de amor para com o nosso próximo, não para buscar glórias e elogios dos homens, das pessoas, mas sim para a honra a Deus, para honrar a Deus. No versículo 4 do nosso texto, Paulo nos diz assim: não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Eu repito esse versículo. Não queremos agradar as pessoas, mas a Deus, que põe à prova as nossas intenções. Por mais que muitas vezes as nossas atitudes nos trazem reconhecimentos humanos, e disso nós muitas vezes nem conseguimos fugir, esses reconhecimentos não devem servir como motivação para as nossas atitudes. A nossa motivação para ajudar ao próximo, para andarmos em conformidade com a vontade de Deus, para servirmos a este Deus, ela precisa estar firmada no glorificar, no honrar a Deus. Nós precisamos amar ao nosso próximo, não por obrigação, mas nós precisamos amar o nosso próximo porque Deus nos amou, porque Deus concedeu este amor a nós, mesmo nós não merecendo. Nós precisamos ajudar ao nosso próximo, nós precisamos andar em conformidade com a palavra, nós precisamos servir a Deus como uma forma de gratidão a este Deus que nos chama a fazer parte da sua obra. E para que nós possamos então ser a expressão do amor de Deus, aqui aonde os nossos pés pisarem, nós precisamos ter essas atitudes no nosso coração. Nós precisamos estar voltados a Deus, com o objetivo então de glorificar a Deus e não buscar reconhecimento ou aprovação de homens. Não deveríamos nós viver pelos resultados e pelos elogios humanos. E aqui fica um alerta para cada um de nós. Porque se no nosso fazer nós buscamos o reconhecimento humano, se nós queremos ser reconhecidos por aquilo que nós fazemos, um alerta precisa ser aceso, pois a nossa motivação, ela pode estar errada. Agradar a Deus precisa ser o foco. O alvo de tudo que faço, o alvo de vida de todo cristão deveria ser agradar e glorificar a Deus. E com isso, então, nós dar o nosso melhor. Com isso, então, nós fazer o melhor para que a gente possa, então, nos doar em amor, em gratidão a este Deus. Esse Deus que nos chama. Esse Deus que nos chama a participarmos do reino, da obra do reino. E como desafio para nós fica então esta autorreflexão de como eu e você, como nós temos vivido, se através das nossas atitudes nós temos sim glorificado ou não a Deus. Que eu e você possamos olhar para dentro de nós, olhar para aquilo que nós fazemos e nos perguntar se nós temos feito com amor, com dedicação, dando o nosso melhor, ou se nós temos feito em busca de reconhecimento humano, de aplausos. Qual é a sua motivação naquilo que você faz? Por que você faz? Para a honra e glória do Senhor, para que o nome de Deus seja engrandecido, ou para que os aplausos sejam para ti? O chamado de Deus e esse texto de Paulo vem ao nosso encontro
Vem ao nosso encontro nos chamando sim a servir, nos chamando sim a olhar à nossa volta, nos chamando sim a darmos o nosso melhor, mas não para nós, mas para o Senhor, para a honra e a glória do Senhor. Que assim possa ser tudo aquilo que a gente faz. Que assim eu e você possamos fazer com alegria e lembrar de que somos chamados por Deus para isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude nesta nossa tarefa. Amém.
convidá-los a termos um tempo de oração. Bondoso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu nos chama. Tu nos chama a servir, Tu nos chama, ó Deus, a fazer parte deste reino que é Teu, ó Pai. Assim, ó bondoso Deus, nós Te glorificamos, porque Tu és esse Deus que se importa conosco, esse Deus que cuida da nossa vida, esse Deus que nos chama, sim, a engrandecer e a louvar o Teu santo nome. E esse Deus que deseja se relacionar conosco. E assim, ó Pai de amor, nós queremos diante de Ti entregar, ó Pai, a nossa vida, aos Teus cuidados, entregar todos aqueles que sofrem por causa de alguma enfermidade, que assim, ó Deus, Tu estejas amparando, curando e derramando do Teu amor. Que cada um possa se sentir amado e acolhido por Ti em meio às suas necessidades, ó Pai. Assim, ó Deus, guarda o nosso dia, guarda a nossa semana, conduz a nossa vida, para que a gente faça tudo para a honra e glória do Teu santo nome. Assim, ó Deus, no mais, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Fique na paz desse nosso Deus, que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abençoado dia e uma abençoada semana.